E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações do Banco ABC. Ele é um banquinho um pouco menor, mais focado ali em crédito corporativo, mas ele também tem indicadores bem interessantes. Então, no vídeo de hoje, a gente vai passar pelos indicadores fundamentalistas, a gente vai fazer um cálculo de preço justo com base nos dividendos pagos no passado e a gente vai calcular também a capacidade de pagamento de dividendos para o futuro com base nas lucratividades que o banco apresentou. Se você já investe no Banco ABC, comenta aqui embaixo, comenta qual preço tu considera interessante. E é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia do vídeo, já dá aquela moral, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera aí pro canal crescer. Só para a gente dar uma passada ultra rápida para você que não conhece nada sobre o banco, Banco ABC Brasil oferece produtos e serviços para crescimento de empresas. Quando a gente olha aqui na parte de pessoa física, tem algumas coisinhas ali, mas é pouca coisa e geralmente são coisas mais seguras. Um crédito consignado, que tem aquele desconto no pagamento, uma antecipação de FGTS, que também já tem essa previsibilidade conforme for tendo esses resgates do aniversário de FGTS. Então, essa parte pessoa física existe e ela é bem ali controlada na relação de risco. E na parte de pessoa jurídica, a gente consegue ver que ele é bem diversificado em relação a setores, e isso é importante também, porque se o banco estiver muito exposto a determinados setores ou a determinadas empresas e ocorrer algo especificamente ali, isso pode corromper a saúde financeira do banco. Então aqui a gente já consegue ver que ele está exposto em agronegócio, energia, comércio, financeiro, logística, incorporadoras, ou seja, ele é bem diversificado, e isso acaba trazendo um pouco de redução de risco também. Quando a gente olha os indicadores fundamentalistas, a gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então, se você ainda não conhece o Banco ABC, o ticker dele para você investir é ABCB4. O valor atual está em R$ 18,17. Quando a gente vem na parte dos indicadores fundamentalistas, um dividend yield bem interessante, na casa de 8,5. Esse daqui de 6,7 para cima eu já considero atrativo. É claro que eu olho essa recorrência nesses pagamentos. Quando a gente visualiza o histórico desse indicador, a gente vê que a média está em 6,39, poderíamos interpretar como positivo, e que ao longo do tempo aqui ele paga dividendos superiores, como aqui na casa de 13, 7,8, 9,50. Quando a gente visualiza o indicador preço-lucro, está em 5,33. Também é extremamente interessante. Para baixo de 10 já é bem positivo, e isso quando você se une com esses fatores de recorrência de resultados positivos, um certo pagamento de dividendo, todos esses contextos que você consegue visualizar que é de forma recorrente. Quando a gente visualiza o histórico desse indicador, a média está em 6,94. Estamos abaixo da média. Esse indicador aqui, o dividendo, quanto maior, melhor. Esse daqui, quanto menor, melhor. Então, em ambos, estamos com métricas positivas e descontadas em relação à média. Esse indicador estando em 5,33 significa o seguinte, que caso o Banco ABC mantenha essas lucratividades e distribua todo o lucro, em algo em torno de 5 anos você teria o retorno do seu investimento. Na parte de preço-valor patrimonial tem 0,77. Esse daqui, se você já acompanha o canal, você sabe que eu não costumo dizer que, caso esteja inferior a 1, significa um desconto, mas pode significar. Métricas superiores a 1 podem ser que a empresa esteja cara ou que ela apresente resultados muito recorrentes, muito positivos, que ela passa essa credibilidade de segurança para o investidor, ou que ela gera muito caixa, muito dividendo, que faz sentido se expor a uma relação de preço-valor patrimonial maior. E valores inferiores a 1 ou igual a 1 não necessariamente significa que a empresa estaria descontada ou no preço justo. Pode ser que ela tenha incertezas e riscos por trás que justifiquem que ela trabalhe abaixo do preço de patrimônio. Quando a gente visualiza o histórico médio também desse indicador, ele está em 0,90. Como eu comentei com vocês, é difícil dizer se abaixo de 1 ou superior a 1 seja positivo ou negativo. Mas aqui no caso do Banco ABC, que ele possui recorrências de resultados com lucratividade, tem ali uma média de dividendo e de preço-lucro interessante, esse valor de 0,77 poderíamos interpretar sim que pode ser um certo desconto, principalmente em relação ao histórico, que está aqui na casa de 0,9 e estamos 0,77, mas também unindo com todos esses fatores positivos, poderíamos interpretar que sim, além do dividendo e preço-lucro, o preço-valor patrimonial também estaria descontado. Quando a gente vem na parte do payout, o payout é a parte do lucro que o banco distribui para você, acionista, como dividendos. Está na média de 45,14 e em alguns momentos houveram distribuições de 55, 56%, o que pode ser bem atrativo para quem busca investir em empresas que vão pagar um certo dividendo interessante.
E quando a gente visualiza a DRE é o quê? É um demonstrativo contábil onde vai ter a receita, as despesas, custos e no final, resultado ou prejuízo de uma empresa. Então aqui a gente consegue visualizar que desde 2013 até 2022, a empresa nunca trouxe resultados de prejuízo e que aqui em 2022 houve um certo crescimento de receitas. Agora, vindo aqui na planilha para a gente calcular mais ou menos o preço justo com base nos dividendos pagos do passado, o valor atual está de 18,60, porque eu preenchi essa planilha antes da abertura do mercado, por isso que está um pouquinho diferente do que a gente viu no Status Invest. Valor patrimonial por cota de 23,98. Isso daqui é por conta daquela métrica de preço-valor patrimonial que estava inferior a 1, porque estamos comprando abaixo do que a empresa tem de patrimônio. Os dividendos pagos por ano de 2017 a 2022, dividendo esperado de 6%. Essa métrica poderia ser 6, 8, 10, a depender do que você busca receber em dividendos com base nos seus investimentos. Aqui eu coloquei de 6%, mas poderia ser outra. Aí aqui nós temos o dividendo mínimo, máximo e médio que o Banco ABC pagou ao longo do tempo. Essa parte do dividendo médio eu faço para a gente evitar se expor a resultados ruins ou bons que ocorreram ao longo do tempo, porém que não fossem recorrentes. Como a gente pode olhar aqui na relação de 2017 a 22, esse pagamento de 16 centavos ele foi bem fora do padrão, que foi bem quando nós passamos por aquele problema em 2020. Aí aqui eu costumo olhar para o dividendo médio para a gente evitar se expor a esses dividendos não recorrentes. Quando a gente olha aqui para a parte do preço estimado com base no dividendo médio, está em R$ 16,71. Significaria que o preço atual poderia estar um pouco caro. Porém, se a gente deletar esse valor de 0,16 para tirar ele fora, como ele foi algo não muito recorrente, se a gente deletar ele e fazer uma média sem ele, a gente consegue validar que o preço estimado passa a ser R$ 19,52, ou seja, já geraria uma sensação de que talvez fizesse sentido investir nas ações. Aí, quando a gente pega os resultados de lucratividade do passado para ver a capacidade de pagamento de dividendos para o futuro, a gente vem aqui para essa outra planilha, mesmo esquema, o valor aqui de 18,60, valor de mercado de 5 bilhões 420 milhões, as lucratividades anuais de 2018 a 2022. Aí aqui nós temos o lucro médio, mesmo esquema, para evitar se expor a resultados ruins ou bons que ocorreram ao longo do tempo, mas que talvez não sejam recorrentes, a gente faz essa média, que ficou aqui na casa de 521 milhões. É válido lembrar que, em 2022, o banco gerou uma lucratividade de 789 milhões, bem acima dessa média. Porém, para termos uma tomada de decisão mais prudente, eu acabo fazendo esses cálculos para a gente conseguir ter maiores informações na hora de tomar a decisão. Então, caso investíssemos nesses valores de 18,60 e o banco gerasse essa lucratividade média de 521 milhões, teríamos uma métrica de preço-lucro de 10, que eu considero atrativa. E é claro, estamos nos guiando pelo lucro médio. Caso fosse essa lucratividade de 2022, que ela fosse sendo recorrente, o preço-lucro estaria bem inferior e os resultados seriam melhores. Aí aqui nós temos o payout, que é aquele pagamento do lucro ali, aquela parte do lucro que a empresa paga para você como dividendos. Temos aqui de 25, 50, 75 e 100% dos lucros. Caso distribuísse 25%, teríamos um dividendo estimado de 2,40. Caso distribuísse 50%, 4,81. Com 75% de payout, 7,21 e distribuindo todo o lucro, 9,62. Como a gente viu lá no passado que a empresa tem ali como hábito distribuir 50%, poderíamos imaginar que, caso gerasse essa lucratividade média, teríamos um dividendo de algo próximo de 5%. Mas, é como eu falei, pode ser que os resultados continuem crescendo e sejam superiores conforme 2022. E aí teríamos dividendos e métricas de preço-lucro ainda melhores. Então, só para a gente fazer um resumidão, os indicadores fundamentalistas atuais estão extremamente descontados, principalmente quando a gente compara com o histórico e quando a gente olha eles individualmente. Como o banco nunca trouxe resultados de prejuízo e tem essas métricas interessantes, eu acredito sim que ele poderia ser uma ótima opção para ser estudada e aí sim, caso faça o seu perfil, você tomar a decisão se investe ou não nas ações. Com base no cálculo de preço justo, o valor atual poderia ser sim um preço atrativo para ser estudado e cogitar investir, e com base na capacidade de pagamento de dividendos, a gente conseguiu visualizar que ele conseguiria sim entregar de 5% para cima. Isso que estávamos olhando para aquela lucratividade média. Caso ele gere essas lucratividades de 700, 800 milhões, seriam ainda melhores.
Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Eras isso, meus queridos, e abraços!